I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Quem é como o Senhor? Ninguém. Neste mesmo espírito de adoração, pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu até queria cantar mais um pouquinho, né? Depois nós cantamos. Abra a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 13, que é um texto conhecido. Tem 13 versículos, nós vamos falar sobre ele inteiro no tempo que eu tenho. E já descobrimos ontem que o povo de Moçambique cultua por no mínimo 8 horas, 6 horas, né? Então nós estamos muito atrasados, né? 6 horas de culto. E o povo reclama quando não tem esse tempo todo. 1 Coríntios capítulo 13. Uari wakanaka. É isso aí? É? Wakanaka, né? Uari wakanaka. Eita, coisa bonita. É capaz de a gente cantar isso aqui hoje. Só Jesus. O Tony sabe tudo. Hã? A gente ainda vai fazer o espacinho. É bonito demais. 1 Coríntios 13, esse aqui é o Salmo do Amor. Eu escolhi esse mês, atente para isso, embora ainda a igreja toda não retornou em peso, mas já provavelmente na semana que vem nós já estaremos todos aqui já nos dias normais, na frequência normal. Eu escolhi que esse mês, no tempo de colheita, eu separei temas mensais. Cada mês nós trabalharemos um tema e vamos praticar esse tema. Amém, povo de Deus? Eu escolhi que esse mês de janeiro, o tema dentro do tempo de colheita seja o tempo de amar. Diga, tempo de amar. Nós vamos entender dentro do texto, do capítulo de 1 Coríntios 13, do que é que esse amor fala. Porque nós estamos acostumados a ouvir, como já dizia uma música antiga, né? O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Nós já ouvimos isso, nós já cantamos isso aqui. E os irmãos, a maioria, conhece essa letra. Nós temos várias definições, vários conceitos, várias formas, inclusive, de tratar do amor. Haja vista, por exemplo, que o mundo grego, o mundo secular grego, tratava o amor de 3 formas. O amor como o Deus da paixão, né? O Deus da sexualidade, o Eros. Eles tratavam o amor como o Filéu, Fileô, Filos, que era a amizade. E eles tratavam o amor como Estorgeô, que era o amor de família. Então havia o amor da paixão, do Eros. Havia o amor da amizade, da fraternidade, Filéu, Fileô, o Filos. Daí vem filosofia, amigo, né? E tinha uma palavra muito rara que no Novo Testamento é usada às vezes de forma negativa. Por exemplo, em Timóteo, quando Paulo diz: aquele que não cuida dos seus, e principalmente do da sua família, negou a fé.
Os da sua casa negou a fé e é pior que o incrédulo. Esse amor de família é o estorgeu. Agora, a forma que os cristãos encontraram para falar sobre o amor não é a forma natural e convencional encontrada no mundo grego nem no nosso. Nós tratamos o amor em música, nós tratamos o amor em paixão e nós tratamos o amor de maneira sexual, com apelo sexual. Esta é a forma que, essas são as três formas que mais proliferaram e continuaram nos dias da época e de hoje também. Até os dias de hoje, quando a pessoa fala de amor, tem normalmente as três conotações. Todavia, os cristãos encontraram uma palavra raríssima para falar sobre o amor, que é o ágape, agapao ou ágape. Esta palavra é raramente encontrada nos textos gregos, muito raro, porque eles não sabiam como lidar muito bem com esta palavra. Era a quarta palavra para falar sobre o amor. E os cristãos, e através obviamente de Jesus, Jesus é o primeiro a introduzir um conceito novo sobre o amor. Nesse sentido, o cristianismo inventou o significado da palavra ágape, que os gregos não conheciam. Estão entendendo? É uma palavra nova no universo, no sentido do seu conceito, da sua plenitude, do seu dia a dia. Ela foi introduzida e as pessoas não sabiam. Os romanos então confundiam, porque muitos romanos, como Plínio, por exemplo, jovem, ele escreveu em certo lugar: esses cristãos se reúnem para comer a carne um dos outros, e chamam isso de ágape, o deles, porque eles achavam que a ceia, a história do corpo e do sangue, era canibalismo e vampirismo. Então eles entendiam errado os ágapes cristãos. Os romanos entendiam os ágapes dos crentes como se fossem orgias para comer carne humana. De tão nova é a palavra que causava confusão no meio das pessoas. Mas os cristãos sabiam o que o ágape significava. Se pudéssemos traduzir em uma simples definição, ágape significa amor sacrificial. Nós normalmente traduzimos como amor perfeito. É lindo, mas às vezes o amor perfeito se distancia pela palavra perfeito, porque nós não estamos acostumados com a perfeição. Amém, povo de Deus? Amém. E falar de perfeição distancia a nossa mente da realidade, porque vivemos num mundo imperfeito, sentimentos imperfeitos, vida imperfeita, sociedade imperfeita, igreja imperfeita, tudo é imperfeito. Quando vivemos um ambiente onde o imperfeito é natural, ao chamar, evocar a palavra perfeito, isso nos distancia da realidade. Por isso eu acredito que a melhor definição para a palavra ágape, para o amor dos crentes, é amor sacrificial. O amor de sacrifício. Diga amor sacrificial. No texto de 1 Coríntios capítulo 13, eu encontro 8 formas de compreendermos o que significa o amor sacrificial. De que tipo de amor ágape fala? O que esse tipo de amor novo no universo, obviamente para nós já não é tão novo, porque já tem 2000 anos, certo? Mas o que é que esse amor tão novo comunicava? Estão entendendo, gente? Nós precisamos entender isso para ao final nós podermos traçar uma ação esse mês. Então, ao entender o que eu estou dizendo, e ao final desta reunião,
você receberá algo que você vai levar com você. E aí você vai entender o porquê do significado do amor ágape e do amor sacrificial, e você entenderá o significado da ação que você precisa fazer. Tudo bem? Eu então não vou ler o capítulo 13 inteiro, nós vamos ler à medida que ele se apresenta diante de nós. Então, como, ou melhor, de que forma podemos compreender este tipo de amor? Do que é que esse amor fala? Versículo 1, por exemplo, vamos ao versículo 1. É o amor, ele comunica, eu poderia dizer assim, que o amor, o ágape, esse amor sacrificial, ele é a mais excelente forma de comunicação do universo. Anote isso. O amor, diga, o amor ágape é a mais excelente forma, para que não vai matar você, de comunicação do universo. Veja o que diz o versículo 1: ainda que eu fale a língua dos seres humanos. Quantas línguas existem no planeta? No mínimo são 200 e poucos países registrados, fora certas localidades que são constituídas como estados independentes. Mas dentro de determinados países, como por exemplo Moçambique, que tínhamos o representante ontem, há vários dialetos. Quantas línguas existem no mundo? Milhares. E o apóstolo Paulo vai dizer: ainda que eu falasse todas as línguas, todos os idiomas e todos os dialetos dos seres humanos, e eu conseguisse me comunicar na língua angelical, na língua dos anjos, portanto os anjos falam uma língua diferente. Amém? Amém. A língua dos anjos é diferente, e não é a língua do dom de línguas, porque as pessoas acham que o dom de línguas é a língua dos anjos, mas não é. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e a língua dos seres humanos e não tiver amor, o que é que diz aí? Serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Como está na sua versão? O símbolo, né? Símbolo, né? E depois? E como bronze, é o prato de bronze que retine, que ressoa. Faça, aí eu precisava do Dinho hoje, né? Com sintetizador. Faça o barulho no ferro. Bata no ferro. O som é um som. Mesmo que você tenha uma cadência, bate ali, meu filho. Bate nesse prato de bronze aí. Aliás, é exatamente isso aí que é o prato de bronze. Bate nele aí. Qual é o som que você tem? Um som. Não, meu filho, bate com vontade, porque o negócio está muito mal feito. Se brincar, perturba. Agora você imagina isso a noite inteira, a pessoa na janela do teu quarto batendo esse negócio. Hã? Bate de novo. Bate de novo. Bate, bate. Ainda que eu falasse, eu tivesse a capacidade de me comunicar em todo o dialeto humano, incluindo dos anjos, se eu não tiver amor, a capacidade de comunicação é como isso. O que é que isso está falando para mim? Outra coisa. Eu vou pegar o Anderson. Hã? Isso está me comunicando raiva, ou não? Está me comunicando irritação, porque eu não gosto desse negócio, porque ele não fala a mim, ele não me comunica. Estão entendendo? Portanto, quando o apóstolo Paulo escreve que com a comunicação dos homens, sem o amor, sem o ágape, sem o amor sacrificial, é como símbolo que retine, é como um metal que ressoa. Ele está dizendo que o amor é, em contrapartida, a melhor
comunicação que existe no universo. Amém. Toda pessoa, em qualquer idioma, em qualquer tribo, em qualquer lugar do universo, entende a linguagem do amor. Mas não do amor eros, não do amor, ainda que haja lá entre, não há problema nisso. Mesmo que haja o amor de amizade, o amor de família e o amor da sexualidade, ainda que isso esteja presente, o amor sacrificial, aquele amor definido aqui em Coríntios 13, que você vai conhecê-lo já já. Esse amor, essa linguagem do amor, você não precisa saber falar francês. Je t'aime, mon amour. Você não precisa saber falar em espanhol. Je te amo. Grandão, venga cá. Você não precisa saber falar espanhol. Você não precisa saber falar inglês. I love you. Você não precisa falar em japonês. Como é que fala eu te amo? Não faço ideia. Como é que fala em árabe eu te amo? Eu também não tenho ideia. Não precisa. Mas quando você comunica com a tua própria vida a linguagem do amor sacrificial, desse amor que você vai vê-lo aqui em ação, você não precisa falar árabe. O árabe entende. Você não precisa falar bantu. A tribo entende. Você não precisa falar mandarim na China, que não é chinês, é mandarim. Você não precisa falar mandarim, o chinês entende. Estão entendendo? Amém. Porque o amor é a mais excelente forma de comunicação no universo. Aleluia. Segundo lugar, versículo 2: o amor é mais excelente do que todos os dons espirituais. Diga: o amor é mais excelente do que todos os dons espirituais. Não coloque aí os poderes, coloque a força, milagres, sinais e prodígios, e inclua aqui no versículo 2: mesmo que eu possua o dom de profecia. Muita gente busca a profecia. Mesmo que eu possua o dom de profecia. O que mais, gente? Lê a Bíblia. E conheça todos os mistérios, toda a revelação e toda a ciência, que é o conhecimento revelado de Deus. E ainda que tenha uma fé, o dom da fé, capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Nada se compara ao amor. Nenhum dom espiritual, nem o dom da fé, nem o dom da operação de milagres, nem o dom da cura, nem o dom de fazer cego enxergar, coxo andar, morto ressuscitar, nenhum dos poderes miraculosos operados por Deus através das nossas vidas, pelo poder do Espírito Santo, dom de profecia, de revelar as coisas, de revelar a vida de alguém. Tem gente que busca isso, tira uma palavra para mim, ou coisa parecida, né? Esses dons de profecia, esses dons de revelação, esses dons de conhecimento, esses dons de poder. Se você opera nos dons de poder, ou se qualquer um de nós operarmos no dom de poder, mas não tivermos o amor, não significa nada. Porque o amor é mais excelente do que qualquer dom espiritual. O amor é superior aos dons. Terceiro lugar, versículo 3. Põe os olhos na escritura. Esse amor é mais excelente do que a mais nobre solidariedade. Leia o versículo 3. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo que possuo. Preste atenção nisso, nós temos a Abã. Mesmo que eu dê ao necessitado tudo que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, na minha versão está assim: todas estas ações não me trarão qualquer benefício real. Me aproveitará. O amor é mais excelente do que a mais nobre solidariedade que você faça na vida de alguém. Mesmo tendo a obrigação de fazer solidariedade, mesmo tendo a obrigação de fazer obra social, que nós temos,
mesmo tendo uma ONG para fazer a obra social e abençoar a vida de pessoas necessitadas, que fazemos isso, abençoamos crianças, abençoamos famílias, abençoamos pessoas, ainda que façamos isso, mesmo que disponibilizássemos todos os bens da nossa vida, toda a nossa casa, vendêssemos, morássemos na rua e entregássemos todo o nosso dinheiro para os pobres, para os necessitados, fazer isso e não ter amor é a mesma coisa que não fazer nada. É pesado, porque nós temos a facilidade de fazer solidariedade, mas não temos a facilidade de fazer a solidariedade por amor. Normalmente nós fazemos solidariedade, nós incluindo nós mesmos, normalmente nós ajudamos as pessoas por obrigação, porque somos obrigados a dar exemplo, porque somos obrigados a oferecer algo, porque nós temos mais, ou porque nos sentimos culpados, porque temos e eles não. Em ambos os casos, estamos em pecado. Amém? Estamos em pecado. Se fizermos a mais excelente obra social na terra, se fizermos os mais maravilhosos atos nobres de solidariedade, sem uma gota de amor, nada disso me adianta. Não tem a história do meu lugarzinho no céu, não tem a história de que eu fiz o bem sem olhar a quem, e portanto o Senhor me recompensará. Não haverá recompensa. Estão entendendo? Pesado, não é? Quarto lugar, do versículo 4 ao versículo 8, a parte A do versículo 8, nós vamos compreender que esse amor não pode ser conceituado. Anote isso, os que gostam. Esse amor não pode ser conceituado, mas precisa ser experimentado. Diga, o ágape, o amor sacrificial, não é um conceito. Diga, é uma experiência. Para você ter ideia, só aqui, do versículo 4 ao versículo 8, na parte A, existem 16 formas de experimentar o amor. Por isso não pode ser um conceito. Estão entendendo? Amém. Estão entendendo? Amém. Põe os olhos nas escrituras. O amor lembra das figurinhas? Eu gostava demais das figurinhas. Eu já falei isso aqui. Amar né? Amar tinha um álbum. Podia voltar esse álbumzinho, não era? Tão bonitinho. O amor Sim. Já começou bem. Está vendo, Tony? Porque esses dias eu tenho sido paciente com essa pessoa. O amor o Senhor está me tratando. Depois ele bondoso, né? Que benigno é bondoso. 3, ele não tem inveja, ele não inveja. Eu vou colocar na ordem que está na minha versão, tá bom? Não tem inveja. Depois, não se vangloria. Ele não levanta a cabeça, ele não se acha melhor, ele não empina o nariz, sabe? Não se vangloria e nem é arrogante na minha versão. Não é arrogante. Ele não se porta, versículo 5, de maneira inconveniente. Não se porta de maneira inconveniente. Na minha versão está assim: ele não age egoisticamente. Está acabando a bateria, né? Ele não age egoisticamente. Ele, na minha versão está assim: não se enfurece facilmente e não se ira. Amém? Amém? Eu gostei dessa parte aqui. Não se enfurece facilmente. Depois, não guarda ressentimentos. É a última palavra do versículo 5. Versículo 6: o amor não se alegra ou não folga com a injustiça, ou seja, ele não acha legal a coisa errada. Bem feito. É assim mesmo. Está entendendo? Põe para cá, gentileza.
Ele não acha bonito a injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. Ele folga com a verdade. Versículo 7. Eu gosto dessa parte porque ela é a mais sofredora, né? É a mais difícil. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo é pesado, não é? Defina a palavra tudo. Defina a palavra tudo. Ele diz que tudo sofre. Quem ama sofre, irmão. Tem gente que não gosta de olhar para o lado, mas dá uma olhadinha aí, fala assim: quem ama sofre. Pergunta para a pessoa: você já viu quanto sofrimento você já me causou? Então, quem ama sofre. Fala assim, e fala para quem está do seu lado: essa palavra é para você. Que aí cada um, entendeu? Tudo sofre, depois tudo crê em tudo. Crê na recuperação, crê na libertação do indivíduo irrecuperável, crê que aquele indivíduo vai mudar, crê que aquela coisa vai ficar boa, crê que aquele monstro vai virar uma ovelha, porque tudo crê. Eu creio que aquele traste vai virar uma bênção. Eu creio que aquela filha rebelde será uma filha amável. Eu creio. Eu creio. Tudo crê. Depois, tudo o amor espera. Espera o quê? O melhor. Espera o melhor. Olha, você está andando por esse caminho muito tortuoso, mas eu espero que você vai tomar uma atitude certa. Sabe por que eu espero que você vai mudar? Porque eu amo, com um amor sacrificial, com o amor de Deus. Esse amor não estava em mim, porque se tivesse em mim eu te descia a madeira. Esse amor não era meu, porque o amor meu tem limite, entendeu? Ele tem uma linha nitidamente clara, divisória. Se você pisar lá, você está arrebentado. Esse é o meu amor tem limite. Mas aí o Senhor expandiu a minha mente. O Senhor colocou o Espírito Santo, trouxe o amor, aí expandiu a linha. Não sei mais onde ela termina. E porque eu não sei mais onde a linha termina, com medo de falhar contra Deus, eu continuo esperando que tu vá acertar na vida. Está entendendo, gente? Tudo espera. Depois, tudo suporta. É lindo olhar para a pessoa ao lado, olhar para a esposa, olhar para o marido e dizer: tá vendo? Porque eu te suporto. Por amor, bem. Por amor. Entende? Olha para o irmão na igreja, chato igual a Vera e a Manu, duro, irmãozinho, igual o irmão Joel, né? Você olha assim e diz: eu te suporto. Não está pecando, não, porque o amor tudo. O bicho, suportar o bicho é uma figura de suportar, é um negócio vandágico, não é não? Agora, gente, vem um negócio no versículo 8, a primeira frase: o amor jamais acaba. Sabe como está na minha versão? O contrário do que as pessoas têm declarado na nossa sociedade. Na minha versão está assim: o amor jamais morre. Sabe por quê? Porque o que a gente mais vê as pessoas dizer é: meu amor acabou, meu amor morreu, eu não sinto mais. E aí a Bíblia diz assim: se é amor, não morre.
É por isso que a mãe vai na cadeia, irmão, visitar o menino. É por isso que o pai ainda espera que o moço mude. Está entendendo? Porque quem tem amor, o amor não morre. É por isso que o pastor é pastor de gente boa e de gente ruim. Não que você seja, fique tranquilo, na paz. O pastor não tem escolha. Está entendendo? Ele pastoreia o Cícero. E agora, vou dar um exemplo. Ele pastoreia o Manu. Bom, vai dar assim, legal. Para me chamarem. E a minha filha eu posso trabalhar com ela depois em casa, né? Com você pode ficar chateado, porque se me citou como pessoa ruim. É? Aleluia. Eu sou mesmo. Eu sou mesmo. É? Eu posso tratar muito amorosamente, muito bem. Eu posso tratar a Rosiane e posso ter que lidar com a Jaqueline. Eu lido com ela amanhã. E amanhã ela aparece. A carinha dela lá no fundo. Está me entendendo? Sim ou não? Mas qual é o papel do pastor? A gente não entende. O pastor devia dar pelo menos uma dura, assim, uma porretada na cabeça da pessoa, porque pelo amor de Deus, essa pessoa não muda nunca. Mas será que ele não vê? Vê, gente. Mas por que ele não faz? Por que ele não joga para fora? Porque ele ama, e quem ama, o amor jamais. Quinto lugar. Que hora é essa, gente? Está cedo. Quinto lugar. Da parte B do versículo 8 até o versículo 10, vai dizer que o amor nos conduz ao perfeito. Perfeito com letra maiúscula para mim, porque nos conduz a Jesus. Olha o que diz o versículo 8 em diante, a parte B. Todavia as profecias cessarão, ou deixarão de existir. As línguas também. O conhecimento desaparecerá. Portanto, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, ele ainda não veio, gente. Alguns pastores erroneamente traduziam isso como o Novo Testamento, mas está errado. O Novo Testamento não é o perfeito. O perfeito é Cristo. Amém? O perfeito é Cristo. Ele ainda não veio. Mas quando este perfeito vier, o que acontecerá? O que é imperfeito ou o que é em parte será eliminado, será extinto. Então, o amor, esse amor ágape sacrificial, nos conduz a uma espera. Que espera? A espera do perfeito, do próprio Jesus. Esse amor nos conecta a essa espera do perfeito. Isso é ponto pacífico. Vamos para o sétimo lugar, o sexto lugar, versículo 11. O amor de Deus, esse amor ágape, esse amor sacrificial, gera em nós um processo de maturidade. Olha o que diz o versículo 11. Você tem que amadurecer, meu filho. Quando eu era criança, pense na Bianca, é Bianca, é? Pense na Bianca. Quando é criança? A criança. Quando eu era criança, pensava como? Criança, como menino. Sentia e falava como criança, como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Deixei para trás as coisas de menino. Diga, eu tenho que crescer. Diga, eu estou num processo de amadurecimento. Está entendendo, gente? Você não pode, com 65 anos de idade, querer viver igual um menino de 20, porque isso denota que você não desenvolveu, que você não amadureceu. Isso demonstra doença. Uma pessoa que não amadurece é uma pessoa emocionalmente doente. Imagine aquelas senhoras com 60 anos querendo vestir top, shortinho e andando pagando de gatinha. Não fale não. Então veja bem, é o que a gente vê que por aqui na nossa terra, na nossa região, é complicado demais. Pensa,
essa pessoa não amadureceu. Amém, gente? Amém. Se eu estou em Cristo, esse amor sacrificial, esse amor ágape está em mim. Esse amor ágape me empurra para o crescimento espiritual, me empurra para a maturidade. Não tem como ser um crente e não crescer espiritualmente. Não tem como nascer de novo, ser servo e serva de Deus, filho e filha de Deus, e saber a mesma coisa que você sabia 34 anos atrás. Conheci um senhor, já contei aqui uma vez, muitos anos atrás, diácono de uma igreja que eu era membro, obviamente batista. Nasci de novo batista, vou morrer batista. Louvado seja Deus. Então, porque o batista, né? Você sabe que o batista foi quem batizou Jesus. Então veja bem, a maior revelação do universo, a verdadeira igreja é a verdadeira igreja que Jesus escolheu. Jesus escolheu ser batizado em qual igreja? Na igreja batista. Agora veja bem, brincadeira, foi batista? João ou Batista? Não venha com essa conversa não. É João ou Batista. Ele escolheu ser batista. Vai fazer o quê? A gente não tem culpa disso aí. Agora, preste atenção, está na Bíblia. Está na Bíblia. Mas eu pergunto para um cidadão, ele vem assim, eu dei um estudo sobre 9 características do Espírito Santo, um domingo de manhã, escola bíblica dominical. Aliás, domingo que vem, pode vir para cá, que a gente vai começar a estudar o livro de Isaías, domingo de manhã. Escola, o ensino dominical voltou com força total, em nome de Jesus. Agora você acabou suas férias, amém? Louvado seja Deus. Aí eu dei um estudo sobre 9 características do Espírito Santo. Ele me chamou ao lado, um moço, tenente do corpo de bombeiro. Ele chegou assim para mim e falou assim: irmão Carlos Cleber, eu sou membro dessa igreja há 34 anos e eu não sabia até hoje nada do que o senhor falou sobre o Espírito Santo. Eu só sabia que ele era a terceira pessoa da Trindade. Esse ensino é muito estranho que o senhor falou hoje aí. Eu nunca ouvi falar dele. Eu disse: pois é, o senhor nunca leu a Bíblia. 34 anos de crente. Eu fui numa célula que nós estávamos dirigindo em São Paulo, no bairro de Santana, há muitos anos atrás. Uma senhora também, parente de uma irmã da igreja, de muitos anos de igreja, nasceu na Metodista, muitos anos de igreja. Um dia eu falei assim: vamos abrir na carta de Filemon, que Paulo escreveu a Filemon. As irmãzinhas de quase 40 anos de igreja olhou assim e disse assim: onde é que fica? Que eu nunca vi na Bíblia que tem a carta de Filemon. Disse: muito bem, parabéns, o Senhor é contigo, serva fiel. Mulher de grande fé, viu? Eu quase jogo a cadeira para cima, que um crente de 40 anos não saber que Paulo escreveu a carta de Filemon, nunca leu a Bíblia, nunca leu o Novo Testamento. Lê pelo menos o Novo Testamento, irmão, em nome de Jesus. Depois tu lê o Salmo lá e os Provérbios. O que é que você conhece da Bíblia? Salmo 91, Salmo 23, porque está aberto lá em casa, eu vejo todo dia no quadro. Eu tenho uma Bíblia de enfeite lá em casa, as pagininhas amarelas no Salmo 91, né, bicho? Que é para proteger a casa, tá uns bons fluidos. Aí ele conhece a Bíblia. Não pode. Maturidade, amém, gente? Crescimento espiritual, amém, povo de Deus? Isso é gerado pelo discipulado. Eu aprendo. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa: Jesus podia ter feito qualquer coisa depois que ressuscitou. Jesus podia ter falado qualquer coisa depois que ressuscitou. Aí ele vem em Mateus 28 e dá a ordem da gente ir por todo mundo e fazer discípulos. Aí Jesus disse assim: faz discípulo, mas da seguinte maneira: ensina eles, pedagogos. Sabe o que é a palavra que significa? Que você ensina metodicamente, por repetição, continuamente. Daí vem a palavra metodista. Metodicamente, pedagogo. Metodicamente, você ensina organizadamente, de tal maneira que ela de fato aprenda, decore, absorva.
Jesus disse que eles aprendam. Jesus colocou a gente numa escola. Amém. E tem gente que não gosta de estudar. Aleluia. Olha aí, tá vendo? Tem gente que não gosta, mas Jesus nos colocou numa escola. Vá, faça discípulos em todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que eu ensinei, tudo que eu falei. Depois batiza. Pronto. Mateus 28, de 18 a 20. Então Jesus nos colocou numa escola. Diga: eu estou numa escola. Olha, irmão, uma das frases, das 4 frases que mais marcou minha vida, eu disse que ontem ou foi anteontem, sexta-feira, eu disse que nada é o que parece. Mas a 4ª frase que mais marcou minha vida, eu sempre disse ela, é que se a vida é uma escola, a igreja é uma universidade. E tem que ser assim. Se a vida é uma escola, a igreja é uma universidade, porque nós estamos inseridos num processo de aprendizado contínuo. Pronto. E não tem saída. Amém? Jesus podia ter falado um monte de coisa. Agora vocês estão salvos mesmo? Curte a vida. Jesus podia ter dito isso. Sim ou não? Olha para mim. Jesus podia ter dito isso, mas ele não falou. Ele disse assim: agora que vai salvar essa turma aí, discipula, ensina o tempo inteiro. Põe eles na escola. Na escola do Senhor. Amém, povo de Deus? Você vai entender já já. Tudo isso é sobre o amor. Aleluia. 7º lugar, versículo 12. O amor vai nos trazer no final a plena revelação sobre Deus. A gente não sabe tudo sobre Deus, difícil, mas no final esse amor, esse ágape de Deus nos revelará Deus plenamente. Isso é tremendo. Pelo menos plenamente no sentido de tudo que a gente pode absorver. Que diz o versículo 12: agora, portanto, enxergamos apenas por um reflexo obscuro, está na minha versão, como em um material polido, quer dizer, um espelho, né? Entretanto, haverá o dia em que veremos face a gente, ver Deus face a face. Não é como Moisés, não. Mais, sem reservas, ver Deus face a face. Que mais? Hoje conheço em parte, então conhecerei completamente, perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Deus não me conhece totalmente? Paulo está dizendo: nós conheceremos Deus plenamente. E é de baixo, por causa do ágape. Deus se abriu, Deus se desarmou. Por causa do ágape, Deus se revela. Amém, povo de Deus? Amém. Vocês estão aprendendo, gente? Escola, infelizmente é escola, para quem não gosta. Por último, versículo 13: esse amor é maior que a fé, e esse amor é maior que a esperança. Olha, gente, o pessoal diz assim: a esperança é a última que morre. É verdade, e a esperança é maior que o amor. O amor é maior que a esperança. Perdão, o amor é maior que a esperança. A gente fala assim, ó: quem tem fé tem tudo. Quem tem fé pode tudo. E o amor é maior que a fé. Versículo 3 diz o quê? Sendo assim, pois, permanece. Na minha versão está assim: até o momento, estes 3: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Estão entendendo? Que amor? O ágape. Que significa? Amor sacrificial. Ah, como é que eu vou agora saber que eu tenho esse amor sacrificial? Se do versículo 4 ao versículo 8 você pratica. Estão entendendo? E nós não praticamos tudo, vamos ser sinceros. Tem hora que a gente resvala, ou não? Tem hora que a gente esquece. Tem hora que a gente deseja esquecer. A verdade seja dita.
Tem hora que a gente diz assim, ó, o Senhor me perdoa, deixa eu colocar o amor comigo lá daqui, porque eu vou resolver o problema aqui agora. É ou não é? É verdade. Tem hora que a gente fala assim, Senhor, dá licença um pouquinho, que eu vou falar sem amor agora com essa pessoa. Tem hora que a gente deseja que o amor não esteja presente para a gente fazer o que a gente quer fazer. Sim ou não? Mas, se eu estou praticando o versículo 4 ao versículo 8, a parte A do versículo 8, jamais morre, então eu sei que esse amor ágape está na minha vida. Porque o amor não pode ser definido, o amor tem que ser experimentado, vivido. Amém? Amém. Não é amaré como um conceito, é amaré como uma prática, como uma atitude. Eu tomo atitude de amor. Agora eu lhes digo, fiz uma conta superficial no ano passado, vocês ouviram aqui, na média nós temos 1.350.000 habitantes oficial, nós devemos ter até 1.500.000 certamente, não é? Mas nós fizemos a média tirando a porcentagem de crianças e tirando a porcentagem de pessoas muito idosas ou que estão em hospitais adoecidas, né? Nós temos na média tirando crianças, na média de adolescentes, jovens e adultos em pleno potencial, mais de 700.000 pessoas fora da igreja. Tira criança, tira pessoas muito idosas, tiram pessoas doentes, enfermas, internadas em hospitais, e aí coloca o número de evangélicos, o número de católicos, o número de católicos que se dizem cristãos, né? O número de seitas cristãs, e aí você vai ter, fora desse ambiente religioso, 700.000 pessoas, entre adolescentes, jovens e adultos, na cidade de Guarulhos, fora do Evangelho e do Reino de Deus. Alguns anos atrás, a CEPAL fez uma pesquisa e apontou que em Guarulhos, a quantidade de igrejas que tínhamos, a quantidade de membros em cada igreja, na média, mesmo contando com Universal, Igreja da Graça, Mundial do Poder de Deus, essas igrejas maiores, eram necessários para ter uma igreja para cada 200 pessoas. Em Guarulhos, tínhamos que abrir mais 6.000 igrejas. Só que, então, isso é impossível, normalmente não vai acontecer, mas para que a gente pudesse atrair os 700.000, eles fizeram a conta na base de 800 a 900.000 pessoas que estão fora do Evangelho. Isso sem contar algumas seitas cristãs, que também precisam ser evangelizadas, certo? Eu te pergunto, as igrejas que nós temos hoje têm vivido, começando com a nossa, o verdadeiro amor ágape em direção ao outro que está lá fora? Esse indivíduo tem sido alvo da prática do nosso amor? Não. A um ou outro irmão pode dizer, eu tenho feito, é verdade, mas não todos, e não todas as igrejas certamente. Estão entendendo? Nós precisamos tomar uma atitude séria iniciando esse mês. Não é só o tempo de colheita, nós começamos o tempo de colheita com o tempo de amar o perdido. Porque se a gente não amar o perdido, primeiro que a gente não vai crescer numericamente, segundo que a gente não vai crescer espiritualmente, que é o mais importante também, porque a gente vai inchar, não crescer espiritualmente. Estão entendendo, gente? Sim ou não? Sim. Fique de pé. Nós vamos fazer algo nessa noite, como prática. A aplicação da mensagem não pode ser mais uma oração no final para você ir para casa, a bênção da semana. Agora você precisa absorver as realidades bíblicas e você colocar em prática no teu dia a dia. Está entendendo? Sim ou não? Não faz... pode ser. Ok. Nós vamos fazer esse exercício espiritual hoje. Tá bom?
e vamos orar.